Bom dia, pessoal. Nessa aula 7 eu vou procurar resolver junto com vocês aqui, né, mostrar como é que a gente vai resolver esse exercício número 5 da lista 4. Esse exercício ele tem uma peculiaridade. Ele mostra, né, dois movimentos, o MRU e o MRUV. O MRU ele é dado pelo móvel A, né, e o MRUV pelo móvel B. Então, como é que a gente vai fazer esse exercício? Né? A gente vai fazer o seguinte: eu vou falar para vocês sempre pensar da seguinte forma. Primeiro, reconhecer o tipo de movimento de cada móvel envolvido no problema. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem o móvel A, que é o MRU, e o móvel B, que é o MRUV. Certo? Como é que eu sei isso? Porque essa equação aqui é uma equação de primeiro grau e aqui também é uma equação de primeiro grau. Então o 50 é a minha posição inicial, o 20 é a minha velocidade. No móvel B eu vou ter 3t ao quadrado, que seria uma equação de segundo grau que vem daqui, ó. Certo? Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então vai ficar 50 mais 20t, né, que é a equação que eu tenho do MRU. E na outra equação eu vou ter 0, que é a posição inicial, certo? A velocidade inicial também é 0. Aqui eu preenchi essa equação só para vocês observar, que às vezes eu pergunto em prova, né? É perguntado em trabalho qual é a aceleração, e aí tu só tem essa equação para te determinar a aceleração. Se eu tenho 3 aqui, ó, certo? É porque essa aceleração na verdade é 6, porque 3 é o resultado de 6 dividido por 2. Então vou ter a minha função x igual a 3t ao quadrado. Reconhecido isso, o que eu posso pensar agora? Vamos pensar o seguinte: se a gente igualar essas equações x de A e x de B, o que a gente vai ter? A gente vai ter o tempo em que a posição de A vai ser igual à posição de B. Mas não é isso que o problema pede. Ele pede qual o tempo em que o móvel B estará 50 metros à frente de A. Mas vamos igualar para vocês observar o que acontece. Então, se eu igualar aqui as equações, né, passando 3t ao quadrado para lá, arrumando direitinho isso aqui, eu vou ter uma equação de segundo grau. E para resolver essa equação de segundo grau, a gente aplica a Bhaskara. Então aqui eu fiz o delta separado, pegando os valores de A, de B e de C, colocando aqui na minha equação de segundo grau, o delta deu igual a 1000. Colocando aqui, né, na minha equação de segundo grau, o delta é igual a 1000, raiz de 1000, 31,62, e eu vou ter dois valores de tempo 1 e tempo 2. Eu tenho aqui o tempo 1 positivo e o tempo 2 negativo. Ou seja, eu vou pegar o tempo positivo, porque tempo negativo, na verdade, num contexto de física, ele não tem sentido, né, em se falar, certo? Bom, vamos dar sequência a isso. Vamos ver o que esse tempo 1 aqui vai nos mostrar. Ele vai nos mostrar o seguinte, que se eu pegar a equação horária, função horária do movimento de A e botar esse valor de tempo, eu encontro a posição de 222 metros. E se eu pegar esse tempo também de 8,6 segundos, né, e colocar na função horária de B, vai me dar também 221,9, que eu estou arredondando para 222. Ou seja, eu vou ter o tempo em que as posições dos dois carrinhos vão ser iguais. Mas o que eu coloco aqui? Ó? Não é isso que nós queremos. O que a gente quer? A gente quer o tempo em que o móvel B estará 50 metros à frente de A. Então vamos pensar junto aqui. Ó. Como é que eu vou montar minha equação se eu quero saber o tempo em que esse móvel B, a combizinha aqui, ó, está 50 metros à frente de A. Então a posição de B vai ser a posição de A mais 50. Então vamos escrever isso. A posição de B, que está aqui, é a posição de A em relação a um ponto de referência lá que é o início, x0, mais 50. Olha ali, ó. Posição de B é a posição de A, que ele estará mais 50. Se eu fizer isso dessa forma, eu vou botar mais 50, igualando as equações aqui e botando mais 50, eu vou ter essa equação de segundo grau aqui para a gente resolver. E a gente vai fazer isso. Vamos aplicar Bhaskara. Então, novamente, aplicando Bhaskara, acha o determinante. E isso eu vou pedir para vocês refazer esse exemplo no caderno, né? Mesmo que ele já tenha sido feito aqui, para vocês entenderem bem a dinâmica. Isso aqui deu 1.600, raiz de 1.600 dá 400. Ou seja, eu vou ter um tempo
que é 10 segundos, e outro tempo menos 3,3 segundos. De novo, tempo negativo não tem sentido em falar em física, ou seja, seria encontro antes de acontecer o evento, né? Então a gente vai pegar aquele tempo de 10. Se eu pegar esse tempo de 10 e testar na função de A, botando 10 ali no lugar do tempo, o que eu encontro? Eu encontro a posição que ele estará após 10 segundos. O que se espera para a posição de B? E se eu botar isso aqui nessa equação, o xb lá no final não vai dar 250, tem que dar 300. Então vamos ver. 10 ao quadrado dá 100, 100 vezes 3, 300. E aí eu consegui resolver o meu exercício. Vamos ver isso assim, ó, se a gente pudesse analisar isso graficamente. Então, vamos lá para um gráfico. Se eu analisar isso graficamente, olha aqui, ó, isso aqui é uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau sempre vai dar uma linha, né, uma linha aqui que eu chamo, mas é uma reta aqui, ó. A posição inicial, que ele sai, 50, certo? E ele vai avançando. Se eu analisar aqui, ó, após 8,6 segundos, eu vou ter um encontro. Olha ali, ó, exatamente ali, ó, o encontro, 8,6 mais ou menos, né? Era isso que tinha dado, se não me engano ali, tá? Se eu pensar agora em 10 segundos, o que aconteceu em 10 segundos? Em 10 segundos, olha ali, ó, pegando aqui 10 segundos, eu vou ter a posição, né, do B, que é 300, vamos lá, posição de B, 300, e o outro, né, vai estar 50 metros a menos, ou seja, 250. Em 10 segundos ele vai estar aqui, ó, né, 250, e o outro está aqui nos 300, certo? Bom, é interessante a gente analisar isso graficamente, sugiro que vocês façam, né, mas isso vai depender de como a matemática de vocês está andando nesse momento, mas para vocês entender, olha, o que está acontecendo? Ah, eu quero um encontro, então eu posso fazer isso graficamente também, né? Faz o gráfico de uma função, faz o gráfico de outra, fazendo tabelinha, eu também ia encontrar esse gráfico me mostrando esse encontro, né, e a posição de 300 metros a mais. Certo, pessoal? Então o exercício 5 da lista 4 está aí resolvido para vocês. Acredito que esse exercício seja daqueles exercícios mais chatos de fazer dessa lista, né? Mas está aí, certo? Um abração a todos aí. E aí a gente se fala nas próximas aulas.